Senhor para os irmãos. Os irmãos podem se sentar, a gente vai ler bastante, então não vou fazer você ficar em pé aí agora. Esse mês nós tivemos um mês bem denso, né? Não sei se vocês estiveram aqui. Durante todas as quartas-feiras nós temos sido ministrados poderosamente. Deus tem trazido palavras durante os domingos e nós aprendemos sobre 5 temas esse mês. Sobre um tema central em 5 eixos nesse mês. E nós vamos estar fechando hoje no 6º eixo. Então, a primeira ministração que nós tivemos esse mês, abrindo esse mês que fala sobre a provisão, nós vimos sobre Jeová Jiré. O que é Jeová Jiré mesmo? O Deus que provê, aquele que vê antes de mim. Depois nós falamos sobre a fonte que não é terrena, Deus como origem dos nossos recursos. Nós falamos também na quarta-feira sobre a mentalidade de escassez e a mentalidade de herdeiro, que a minha identidade muda a leitura das situações em que eu estou vivendo. Nós vimos também que uma busca correta é que libera a provisão de Deus, essa prioridade da nossa busca que define o fluxo da provisão. Nós também falamos sobre gratidão e sobre fé, essa visão que alinha a nossa perspectiva. E hoje nós vamos falar sobre a provisão, aquela provisão que revela quem governa o nosso coração. Porque quem está sentadinho lá no trono do nosso coração define tudo. Então nós temos um versículo-chave que nós estamos falando em Filipenses e nós falaremos sobre ele também. Mas nós vamos falar agora sobre Mateus 6:21. Eu tentei escrever o máximo possível dos textos para que você não fique procurando aí, preste atenção aqui. Ele diz assim, aonde... Está escrito lá, vamos ler? Aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o seu coração. Então a provisão não começa quando chega alguma coisa até nós, ela começa antes, ela já está ao nosso redor. E a gente vai falar sobre isso. O pastor Renato trouxe uma ministração a semana passada que me fez refletir bastante. E nós vamos falar um pouco sobre ela hoje também, se você não esteve aqui, se você não assistiu. Né? Então ainda dá tempo de você correr lá e assistir. Quando a gente pensa em provisão, a gente pensa em dinheiro. Né? Por isso que ele falou dinheiro, 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 porque a gente pensa naquilo que está faltando. Quando a gente pensa em provisão, a gente também pensa em emprego, em porta aberta, em recursos que estão vindo, mas Deus já estava provendo muito antes de cada uma dessas coisas existirem. A provisão de Deus já está ao nosso redor e foi sobre isso que o pastor Renato ministrou na semana passada. O problema nem sempre é a falta. Nós falamos sobre isso na segunda ministração. Muitas vezes o problema é quem ocupa o centro. Jesus não começa falando de dinheiro, ele começa falando de coração. Ele fala, aonde estiver o seu coração, aí está o seu tesouro. Aonde está o seu tesouro, aí também estará o seu coração. E quando ele está falando do tesouro, ele está falando de dinheiro? Dinheiro é importante? Muito ou pouco? Quando está faltando é mais importante ainda, né? Dinheiro é importante, o emprego é importante, a provisão é importante. E nós vimos que Deus usa fontes, nós vimos isso na quarta-feira, Deus usa pessoas, Deus usa recursos, Deus usa sistemas, circunstâncias, Deus também usa o dinheiro e nós aprendemos sobre isso. Pastor Renato diz que a maior parte da provisão que nós já recebemos, ela é invisível. É um Deus que todo dia nos sustenta. O ar que a gente respira, a água que a gente bebe, o sol que nos ilumina, a terra que produz, o nosso coração batendo todos os dias. Mas é que a gente acostumou com essas coisas porque elas são normais.
Então a gente para de ver isso como provisão. O milagre diário, ele geralmente é ignorado, porque a gente quer aquele milagre grandão, né? Aquele que paga as contas. Como diz a Clara, mãe, a gente podia tropeçar numa mala de ouro no meio da rua. Né? Podia. Mas às vezes a gente pensa que o milagre é só essa coisa grande. E Salmo 104, ele fala sobre isso o tempo todo, né? Sobre a majestade de Deus, sobre o louvor de Deus. E ele diz, bendiga a minha alma ao Senhor e tudo bendiga o seu santo nome. E aí ele fala da grandeza da criação, do Deus que governa, que se veste das águas, que firma a sua casa ali. Então ele fala dessa grandeza de Deus. E a gente aprendeu na nossa ministração sobre gratidão, a olhar sobre essas pequenas coisas e sermos gratos por essas pequenas coisas. O ar é pequeno? Não, sem ele não dá para viver. E sem água? Um dia, 2 dias, 3 dias? Quanto tempo dá para ficar sem água? Quando a gente era pequena, a gente ouvia, né? 3 meses sem comida, 3 dias sem água, 3 minutos sem respirar. Né? Então, nós estamos cercados de milagre, nós estamos cercados de provisão. E nós temos que parar de enxergar a provisão somente como um recurso financeiro. Deus não apenas criou as coisas, Deus sustenta todas as coisas. A palavra de Deus diz em Salmo 104, 27, tu os mantém todos, eles dependem de ti para receberem o seu sustento o tempo todo. Isso é provisão de Deus. A criação de Deus, ela não funciona. Ele continua nos sustentando o tempo todo. O pastor Renato falou, você pode não ter comida, mas se você tiver uma semente, a terra dá conta de fazer o resto e daqui uns dias você vai ter o que comer. Né? Então nós temos um Deus que não apenas criou tudo e nos largou aqui sozinho. Um Deus que continua fazendo. E aí, uma das ministrações que nós tivemos aqui na quarta-feira, quando nós estávamos falando sobre servos e herdeiros, nós vimos que muitos de nós acreditamos que Deus pode fazer. Deus pode fazer? Você crê, igreja? Pode fazer coisas pequenas, coisas grandes. A gente às vezes não tem dificuldade de crer que Deus pode fazer. Nossa grande dificuldade é crer que Ele quer fazer. Porque a gente sabe que Ele pode, mas para mim, acho que eu não mereço, né, Elisa? Ele faz para outra pessoa, assim, eu já vi acontecer, eu já vi irmão falando que o gás acabou e Deus criou o gás. Eu já vi irmão que estava na estrada sem gasolina e o tanque encheu. Eu já vi irmão que recebeu dinheiro na conta. Mas assim, é que para mim acho que ele não está com vontade. Então muitos de nós até cremos num Deus que pode, mas nós não cremos num Deus que quer. E aí eu falei do exemplo, né, do cego que falou, se tu queres me fazer, ele fala, eu quero, né? Então ele fala, leproso, então eu quero, você está curado, pode ir embora, né? Então essa é a ideia, ele é o Deus que quer fazer. E quando a gente fala sobre provisão, a gente logo pensa em dinheiro. Mas quando Jesus falou sobre isso, ele primeiro apontou para o cuidado dele. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela sua vida, por o quanto você vai beber, pelo que você vai comer, para o que você vai vestir. Ele fala, olha para as aves, elas não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as sustenta. Olhai para o lírio, eles não trabalham, eles nem fiam, e nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Nós devemos enxergar mais o cuidado de Deus, que já existe em nós, antes de pedirmos tanto.
Às vezes a gente, quando é mãe ou professora da IBD, a gente vai ensinar as crianças a orar e a gente fala assim, olha, você sempre ora agradecendo. Você começa a oração agradecendo antes de pedir. É para agradar a Deus, para ficar mais fácil dele dar o meu pedido, não é? Não é como uma forma de reconhecer todo esse cuidado e toda essa provisão que Ele faz para nós, não apenas para o futuro, mas essa provisão que Ele nos concede diariamente. Deus não começa falando do que você precisa ter. Ele começa falando o quanto Ele já cuida de você, o quanto Ele já cuidou das aves, das flores, e Ele ainda diz que você é mais importante do que esses bichinhos, do que a florzinha que está lá para embelezar, para dar um cheirinho gostoso. Ele ainda diz que nós somos mais importantes e diz que Ele cuida dessas coisas. Por que não cuidaria de nós, que somos mais importantes? Nem todo mundo consegue ver a provisão que existe ao redor. Nós precisamos abrir os nossos olhos para enxergar o cuidado de Deus em cada detalhe. Nessa rotina que às vezes parece normal, porque às vezes o problema não é nem sempre a falta, é a nossa percepção de que falta algo, a nossa insatisfação de que sempre queremos um pouco mais. Aquela criança que quer o brinquedo, pede, você dá, amanhã ela quer outro. Parece que passou, foi tão rápido, o agradecimento, né, nem deu tempo. Não deu nem tempo de sujar o brinquedo, já quer o brinquedo novo. Então nós precisamos exercitar a nossa gratidão. E uma forma de exercitar a gratidão é prestar atenção nessas pequenas coisas ao nosso redor. Quando a minha filha mais nova começou a orar em casa, né, ela falava assim, Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por tudo, amém. E aí eu comecei a falar para ela, vamos enumerar o que é esse tudo? Pelo quê? É pela cama, é pelo amiguinho, é pelo brinquedo, é pela comida? Porque a gente geralmente faz isso, Senhor, eu te agradeço por tudo, amém. E aí a gente deixa passar esses pequenos cuidados que Deus tem conosco todos os dias, porque eles são rotina. E aí chega o momento que nós já temos a provisão e alguns abandonam a Deus. Onde estiver o seu tesouro, também ali estará o seu coração. Diz que a provisão de Deus não começa quando alguma coisa ou algum recurso chega na sua mão. Deus já está provendo, o seu coração precisa estar focado no que Ele faz, porque um coração que está ansioso só enxerga a ausência, um coração que descansa consegue perceber a provisão. Quando falta algo em mim, essa situação geralmente revela onde está o meu descanso, onde está a minha confiança. E a gente precisa entender que a maior provisão não é o que Deus nos dá. E o mês de maio fala muito sobre isso. A nossa provisão é o próprio Deus. Nele vivemos, nele nos movemos e também existimos. Então o foco do mês de maio, muito mais do que falar sobre a provisão financeira, porque todos nós gostaríamos que fosse isso, né? De preferência que a gente tivesse o dia da bênção, que a gente viesse aqui receber os recursos do céu, mas a gente precisa decidir, reconhecer a provisão de Deus, rejeitar a cegueira que às vezes nós temos, porque nós estamos ansiosos. Nós precisamos devolver o governo do nosso coração a Cristo e reconhecer a provisão que Ele já nos deu e que nos cerca. Um coração ansioso geralmente enxerga a ausência e um coração que é grato enxerga a provisão. Aquilo que define o meu interior, que domina o meu interior, define a minha leitura. E essa foi a última ministração que nós tivemos na quarta-feira. A mesma circunstância pode produzir queixa num coração e gratidão no outro coração.
O que você enxerga nem sempre é a realidade. Muitas vezes ela é um reflexo do que está no seu coração. O coração ansioso sempre foca no que falta, amplifica os problemas, só vê obstáculos e vive em alerta constante. Um coração grato foca no que Deus está fazendo, valoriza os pequenos detalhes que Ele tem feito, vê o cuidado de Deus e descansa na sua sabedoria. Enxerga Deus na provisão. Nós temos um exemplo de um povo que nós conhecemos bastante, né? O povo de Israel, que eles tinham tudo, o povo de Israel. O povo de Israel tinha o pãozinho que caía todo dia do céu, tinha a nuvem da presença que guiava eles, tinha uma direção de Deus a cada passo, tinha uma presença constante sobre eles, mas eles estavam reclamando que eles estavam com falta do Egito. Porque a falta não estava no deserto. Porque o deserto não é um lugar legal de morar, né? Não tem o conforto da casa deles. Mas, de fato, eles não estavam desprovidos ali. Deus cuidava deles, mas a falta ainda estava no coração deles. E a gente precisa abrir os nossos olhos para reconhecer que Deus já tem nos provido muito mais do que a gente imagina. O problema é que algumas vezes nós imaginamos como deveria ser a provisão de Deus. E daí Ele não faz do jeito que a gente queria. E daí a gente fica bravo. A gente fecha as portas para enxergar as provisões que Ele tem nos dado, porque Ele não fez igualzinho que eu queria. Quem que faz isso? Criança, né? Criança não faz assim? Não foi tudo que eu queria. Eu faço birra. Às vezes a gente tem umas crianças de 30, 40 anos fazendo birra com o Papai do Céu, né? Que o Papai do Céu não deu o docinho que ele queria, deu um outro. Então nós precisamos enxergar aquilo que está diante de nós, e para isso nós precisamos de um coração grato. A provisão de Deus não chega antes, não chega depois, ela sempre chega no tempo certo. Mas eu não quero esperar, sabe? Eu queria que fosse hoje. Esse negócio de ficar esperando não é legal. Na verdade, eu queria que ela tivesse chegado ontem. E aí o pastor Renato nos confrontou semana passada. Às vezes a sua provisão é falta de dinheiro, mas você já não sabia que ia precisar dele há um mês atrás? Ou há 2? Você começou a se preocupar com ele um dia antes, né? E ele falou isso. E a gente tem que entender que tudo tem o seu tempo determinado. E existe um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Deus não se atrasa, Ele está preparando. Deus não esqueceu de você, Ele está cuidando. Deus não falha com você, Ele é o Deus que provê. Enquanto você está esperando, Deus está trabalhando. Ele prepara o que é seu. Aquilo que é seu está sendo preparado para você. Deus está no controle de cada detalhe da sua história. Ele usa o tempo em que você está esperando para te moldar, para te amadurecer e para te tornar mais forte. Quando a hora chega, Deus abre portas que ninguém pode fechar. E quando Ele entregar, você vai entender que valeu a pena esperar. É que esperar é doloroso. Nós precisamos confiar e descansar que Deus está cuidando de nós. A nossa parte é crer, é esperar e não desistir. Hoje de manhã nós estávamos conversando com as mulheres sobre ser longânimos. Pessoas com ânimos bem longos. Às vezes nesses períodos de espera que nós queremos desistir o tempo todo, onde a gente está de fato sendo espremido, a gente quer pular, né? A gente quer sair fora, mas nós precisamos aprender que nós seremos fortalecidos se nós não desanimarmos, porque no tempo certo nós colheremos. Essa é a palavra de Deus e essa é a promessa que Ele nos dá lá em Gálatas. A provisão de Deus nunca falha. O Deus que prometeu para você, Ele é fiel e Ele vai cumprir.
Pois todas as promessas de Deus são nele, sim, e por meio dele também. Amém. Deus é o Deus que é fiel e que cumpre o que prometeu para nós na sua palavra. No tempo certo, Deus vai prover tudo o que nós precisamos. O que é melhor para nós não depende da nossa pressa, depende da soberania de Deus. Eu sei que esperar é difícil. Eu sei que descansar é difícil. Mas nós temos que entender que enquanto nós esperamos, Deus está trabalhando e preparando algo maior e melhor do que o que nós pedimos, porque Ele cuida de cada detalhezinho. Nada escapa do controle dEle e a gente pode confiar em Deus de olho fechado. Nesse a gente pode confiar. A palavra de Deus diz assim: entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele. E se Ele tiver com vontade hoje, Ele vai cuidar de você. É isso? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia muito nele. Se você foi um bom filho, leu todos os dias a leitura da semana, hoje Ele vai te abençoar. É isso aí? Não é isso que está escrito lá. Porque não é pelo nosso merecimento, pelo nosso esforço. É por quem Deus é. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, nem é só o que você pediu, Ele fará. Deus está no controle de tudo. Ele não se atrasa. Ele está lá trabalhando nos bastidores. Ele não se esquece. Ele está cuidando dos detalhes. Ele não falha. Ele é o Deus que é fiel para cumprir o que te prometeu. E enquanto você espera, o que eu faço quando eu estou esperando? Porque eu não gosto de esperar. Eu não gosto de esperar o portão da escola abrir. Eu não gosto de esperar o Uber, que em vez de dar 2 minutos, deu 8 hoje. O que eu faço nesse tempo de espera para que eu mantenha o meu coração e os meus olhos alinhados? Entregue as suas ansiedades com Deus. É para ir conversar com o irmãozinho? É para desabafar com ele, chorar todas as suas pitangas lá? Não. Ore e entregue as suas ansiedades para Deus. Leia a palavra de Deus, fortaleça a sua fé, agradeça antecipadamente pelas bênçãos que Ele já está mandando. Continue firme, crendo que Deus está com você. E se lembre, o melhor de Deus ainda está por vir. O Deus que foi fiel ontem, lá com os seus irmãozinhos patriarcas da Bíblia, Ele também é fiel hoje e Ele vai ser fiel para sempre e amanhã também. Amém? A provisão de Deus não é apenas o suficiente. A provisão de Deus é soberania. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Deus não é apenas a resposta para o que você precisa, Ele é o seu Senhor em todo o processo e você precisa confiar nele em cada parte do caminho. Mateus 6:33 diz: buscai primeiro o reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus é fiel, Deus é bom, Deus provê sempre. Nós precisamos reconhecer a soberania de Deus na sua provisão. Ele conhece as nossas necessidades. Mateus 6:8 diz: antes mesmo de eu pedir, Ele já sabia o que eu precisava. Provérbios 3 diz que Ele escolhe o melhor caminho, mesmo quando eu não estou entendendo nada. Ele está no controle. Ele tem o tempo certo. A provisão de Deus nunca se adianta e nem se atrasa. Ele usa cada situação para o seu propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo é tudo. E Ele é o Deus que garante o resultado, porque Ele diz que Ele começa a obra e Ele
completa a obra, ele termina a obra. A sua parte é confiar. A parte dele é prover. E Deus não nos dá apenas o que nós precisamos, ele dá também o que eu preciso para me tornar quem ele deseja que eu seja. E às vezes esses tempos de espera, esses tempos de angústia são para nos tornar quem precisamos ser, para que possamos cumprir a nossa missão. Descansemos, Deus é o Deus que está no controle. A provisão de Deus não é apenas material, ela é uma provisão completa, nós falamos lá na nossa declaração, né? Deus supre o corpo, a alma e o espírito. Para o corpo, Deus provê para a gente alimento, água, saúde, força, abrigo, proteção, trabalho e sustento. Para a nossa alma, Ele nos dá a paz que excede o entendimento, a alegria que renova as nossas forças e o consolo nas nossas dificuldades. Para o nosso espírito, Ele oferece perdão e restauração, direção e sabedoria, força para vencer e uma vida eterna com Ele. Ele cuida de nós por inteiro. No nosso corpo, Ele provê o que nós precisamos para viver. Na nossa alma, Ele nos dá a paz e a alegria e o sentimento para a nossa vida. Para o nosso espírito, Ele fortalece a nossa fé e enche o nosso coração de esperança. A gente precisa lembrar que Deus nunca falha. Ele nunca se atrasa e Ele também não se esqueceu, nem de mim, nem de você. Ele é fiel para prover tudo o que nós precisamos. O que nos falta, às vezes, é confiar em Deus. A palavra de Deus diz que não falta nada para aqueles que confiam em Deus. Não falta roupa, não falta casa, não falta abrigo, não falta família, não falta saúde, não falta alegria, não falta paz, não falta consolo e nem falta dinheiro. Não falta nada. Ele vê o que você precisa, sabe o que é melhor e age no tempo certo. No tempo certo Ele chega, do jeito certo Ele cuida de você. E como sempre, Ele é fiel. A provisão de Deus não nos deixa só. Deus caminha conosco. E essa é uma promessa que Ele deu para nós. No mundo eu terei aflição, mas Deus nunca me deixará e nunca me abandonará. Disse Ele, não te deixarei e jamais te abandonarei. Em toda situação Ele nos guia, Ele nos protege, Ele nos fortalece, Ele nos consola. E Ele tem planos para nós. Planos de paz e não de mal. Para nos dar um futuro. Nós temos que entregar a Deus os nossos medos e as nossas ansiedades. Porque Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que eu peço e do que eu penso. Lembra, no tempo certo Ele chega, na hora certa Ele age, do jeito certo Ele cuida de mim, até o fim Ele vai me sustentar e no final Ele nos honra. A provisão de Deus transforma o impossível em possível. Para Deus não existe limites. Tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível. Mas eu estou crendo em Deus, mas eu não estou vendo. A sementinha está nascendo aí. As raízes estão se afundando. Os pequenos brotos estão começando ou você já está no tronco. Deus é o Deus que abre caminhos. É o Deus que faz o impossível quando nós confiamos nele. E eu dei o exemplo lá da multiplicação dos pães e dos peixes. Quando Deus falou, aonde nós vamos encontrar comida para esse povo? E o discípulo falou para ele, a gente não tem dinheiro. Ele estava perguntando aonde tinha comida. E o outro discípulo falou, eu achei uma comida aqui, hein? Um estava focado na falta, no material. E o outro estava focado no Deus que pode fazer. Ele é o Deus que faz o impossível quando nós confiamos nele.
Ele abre caminhos aonde não existe caminhos. Ele quebra correntes que nos impedem de avançar. Ele é o Deus que acalma as tempestades. Ele é o Deus que multiplica o pouco que você tem e faz ele render, assim como o azeite da viúva, além do que você imagina. Ele é o Deus que abre portas que ninguém pode fechar. E Ele é o Deus que nos leva e nos coloca no lugar que é nosso. Nós não devemos desanimar. Nós precisamos confiar e descansar e esperar, porque Deus está trabalhando por nós. Portanto, não desanime. Continue crendo, continue orando, continue esperando. Deus irá fazer além do que eu imagino e do que você imagina. Amém? Vou falar de novo, você não perdeu a oportunidade, hein? Deus vai fazer além do que eu imagino e do que você imagina, amém? Amém, achei que você ia deixar passar, hein? Em maio, Deus nos ensina a confiar. Deus nos ensina a coisa mais importante desse mês, que Ele é um Deus confiável. Quando nós não vemos, Ele continua trabalhando. Quando nós não entendemos, Ele continua nos conduzindo. E quando nós esperamos, Ele continua preparando o que é nosso. Quando nós temos falta de resposta, Ele continua sendo Deus. Ele não muda, Ele não falha. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo sempre. E Ele é um Deus confiável. Nós, às vezes, não tivemos bons exemplos de confiança. Por isso, nós temos dificuldade em confiar nas pessoas. Mas Deus demonstra, em toda a sua palavra, o quanto Ele é confiável e o quanto Ele é fiel. E a ideia do mês de março é que a história sempre foi sobre Ele, sobre o Deus que provê. Não sobre a provisão em si, não sobre os recursos financeiros, não sobre as portas que a gente queria aberta, não sobre as respostas que a gente esperava, mas sobre o Deus provedor. Sobre conhecer o Deus que sustenta todas as coisas. Aquele Deus que diz lá em Salmo 23 que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Que você tenha entendido ao longo desses meses, ao longo desse mês, que a sua provisão, ela é muito mais do que financeira, apesar da financeira ser importante. Mas você precisa reconhecer a provisão de Deus. Nós vamos nos levantar agora, que nós já estamos quase indo para o final. E só se você tiver muita fé, você vai fazer essa declaração aqui. Eu vou colocar lá para você ler junto comigo. Nós vamos começar lá no Eu Reconheço. Deixa eu ver se precisa aumentar. Então vamos lá? Essa é a sua declaração em forma de oração. E eu quero que você faça isso não como uma coisa mecânica, né? Porque nós começamos a fazer declarações e atos proféticos, mas que você faça isso de forma sincera no seu coração. Então vamos lá? Eu reconheço. 1, 2, 3. Eu reconheço o cuidado diário do Pai. Eu reconheço que Deus já está agindo, mesmo quando eu não percebo. Eu rejeito a cegueira da ansiedade. Eu rejeito a mentalidade da falta. Eu rejeito a ingratidão que me impede de enxergar. O meu coração será governado por Cristo. A minha confiança estará em Deus. A minha paz estará em Deus. A minha esperança estará em Deus. Eu verei a provisão que já me cerca. Eu descansarei na fidelidade do Pai. Amém? Amém. Nós vamos estar orando. Feche os seus olhos.
que a gente saia daqui sabendo que a maior provisão que nós já recebemos não é o que Deus nos dá, é o próprio Deus. E que você saia daqui com esse texto, que nele vivemos, nele nos movemos e nele e por ele nós existimos. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, te louvamos, Pai, e te agradecemos por esse dia, por esse mês, pelas ministrações que o Senhor tem nos dado, Pai. Porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos moldado, o Senhor, muito mais do que uma densidade de conhecimento, tem gerado em nós questionamentos e transformação através disso. Que o Teu Espírito Santo continue trabalhando nos nossos corações, para que nós possamos, Senhor, de fato confiar em Ti, que possamos ter a fé que só o Senhor pode nos dar, que possamos descansar em meio aos processos, mesmo que às vezes eles sejam demorados e doloridos, Senhor. Que nós possamos ter olhos abertos para enxergar a provisão que o Senhor já nos deu e que nos cerca. Senhor, que nós possamos ter um coração grato, um coração transbordante, para que nós possamos encerrar esse mês, entendendo que muito mais do que uma provisão financeira, o Senhor é aquele que já provê todas as coisas que nós precisamos, Senhor. Nós queremos, Senhor, também colocar diante de Ti o trabalho, o sustento, a provisão dos irmãos, Senhor. Que o Senhor esteja sobre eles, que eles possam ali naquele lugar, Senhor, glorificar a Ti. Que o Senhor abra, Senhor, as portas dos céus, para que os recursos cheguem para eles, Senhor. Não só, Senhor, os recursos financeiros, Senhor, mas tudo o que eles precisam, Senhor, que haja paz em seus lares, Senhor, que haja abundância em suas vidas, que haja saúde nos Teus corpos, Senhor. Em nome de Jesus, que nós possamos terminar esse mês de forma completa, Pai, sabendo que somos supridos e sustentados por Ti, Senhor. Dá a nós, Senhor, um coração que confia e um coração que descansa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém.